Oi gente, tudo bem? Estamos voltando aqui com nossos vídeos e hoje nós vamos falar um pouquinho de traição. Ô coisa que dói, né? Vamos combinar, como dói ser traído, como dói descobrir uma traição. Parece que o mundo da gente desmorona, ele desmonta e aí você não sabe para onde correr. Tanto homens quanto mulheres sentem isso. Depois eu vou falar um pouquinho mais dessas diferenças, mas é um misto de tantos sentimentos, né? A gente fica com raiva, com mágoa, com medo, deprimido, né? Parece que realmente acabou o mundo da gente, dá aquela sensação de vazio, aquela sensação de tudo que você fez, todo investimento que você fez foi pro ralo, né? Porque não sobra nada. A autoestima rebaixa, porque você fala, poxa, onde que eu errei? Eu não fui mulher ou eu não fui homem suficiente para prender a atenção do meu parceiro, né? Eu não consegui fazer ele ser fiel. E esse já é um dos grandes enganos que a gente comete, porque a gente não faz o outro ser fiel ou não, né? Amar uma pessoa não blinda a gente de ter desejo por outras. Não é? A gente não manda na atração. Você pode muito bem amar seu parceiro, sua parceira e mesmo assim sentir atração, sentir desejo por outra pessoa. Só que a gente não manda no pensamento, a gente não manda no desejo, mas a gente manda nas atitudes da gente. A gente manda nas nossas escolhas. Então a gente pode sim se manter fiel se o amor que a gente tem pela pessoa que está com a gente é maior do que a curiosidade ou o desejo que a gente sente por outra. A gente pode controlar isso. Bom, então vamos falar um pouquinho de como a gente fica e como é que a gente faz para lidar com essas emoções tão conflitantes que a gente sente depois de uma traição. Quando a gente fica tão moralmente indignado, né, depois dessa traição, a gente pode ficar travado, a gente pode ficar com muita raiva, né, com aquele desejo enorme de vingança, de dar uma empatada nessa história. Ou a gente começa a ter atitudes impulsivas, fazer coisas que a gente depois pode se arrepender, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque nessa hora não tem como tomar nenhuma atitude. Se a gente percebe que a pessoa realmente se arrependeu, a gente pode reavaliar essa relação e a gente pode até voltar de uma maneira mais profunda até, com mais respeito. Não quer dizer que vá haver uma separação. O problema é que a gente precisa passar por cima de muitos sentimentos, de muitas vergonhas alheias, porque a gente fica com vergonha dos outros, né? Ah, como é que eu vou voltar? Nossa, fui traída, como é que eu não sou trouxa, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas continuo amando. Então, às vezes dá para haver um resgate, sim. Você está em que fase depois que você foi traída? Você está travada? Aquela que você não consegue fazer nada, só fica em casa chorando, desesperada, né? Essa é uma fase bem triste, bem solitária, né? Mas também você pode estar naquela fase da fúria, e aí começa a fazer besteira, né? Porque aí, não, eu vou trair também porque eu preciso dar uma empatada nessa história. Aí você pode se expor desnecessariamente, você pode expor seus filhos a essa situação, você pode, num momento de muita raiva, né? Contar para os amigos, contar para sua família, aí você não sabe, pode ser que você volte, aí ninguém mais vai aceitar seu parceiro, é muito ruim essa situação. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Porque na hora da raiva você quer denegrir a imagem da pessoa, você quer se vingar, mesmo que não seja traindo também, mas expondo a pessoa publicamente, né? Para você ganhar a simpatia das pessoas e o apoio, você acaba expondo aquela pessoa de uma maneira que depois, se você quiser voltar, ninguém aceita, porque você pode perdoar, mas a família não perdoa, filhos não perdoam. Então precisa realmente tomar muito cuidado com isso, porque é uma fase em que os sentimentos são tão contraditórios que a gente não tem como tomar uma atitude, sabe, muito coerente, pelo menos nesse momento da dor muito intensa. Tem pessoas que ficam punindo o parceiro ou a parceira por um longo período.
raiva a gente não consegue despejar no outro. Ela pode te aliviar por um certo momento, mas já tem pessoas que ficam punindo até fisicamente, bate, sabe, agride, fica falando mal, grita com a pessoa. E isso pode te dar um alívio por um tempo, mas a raiva fica com a gente, a raiva fica com quem sente também. Então, se você não estiver conseguindo sair dessa raiva, desse espiral de raiva, busque ajuda, sabe? Se você não quer se expor, não quer falar para ninguém, procure um terapeuta, né? Desabafe, alinhe seus pensamentos, os seus sentimentos, né? Comece a elaborar tudo que você está sentindo. Eu acho que também é uma proposta interessante numa hora dessas, viu? Agora, a gente não pode esquecer que para o homem, né, às vezes a mulher quer se vingar, né? Eu acho que cada um sabe de si. Se você se vingando, você vai se sentir melhor, aí é de cada pessoa. Só que o homem, ele tem muito mais dificuldade para superar uma traição. Então, não é que você não possa trair, você pode, todo mundo pode fazer o que bem entender. O problema é que se você acha que ainda existe uma possibilidade de vocês voltarem, se o homem descobre ou você joga na cara dele realmente a traição, ele pode não entender direito, não conseguir superar isso aí. Então pense bem também nisso, né? São atitudes que a gente às vezes na hora da raiva acaba tomando, né? E o homem pode estar realmente muito arrependido, a ficha dele pode ter caído. Então a melhor maneira sempre é com o diálogo, não é? Sempre é conversando, sempre é tentando entender o que é que aconteceu, né? Porque existem todas as fases depois da traição que você vai começar a avaliar quais são as chances, as possibilidades, qual a probabilidade da gente superar essa história toda, né? Bom, ainda existe um sentimento, tá doendo muito, mas eu acho que ainda existe uma chance, né? Então, às vezes o casal consegue se entender e a relação fica até melhor, fica até mais forte, né? Porque tem o arrependimento, existe o arrependimento de quem traiu. Aí tem aquela fase de estranhamento, você não confia, você tem muita mágoa, você tem vontade de chorar, de abraçar, de beijar, de bater. Nossa! Oh, meu amor, estava tendo outro pesadelo, hã? Aí vem a fase das explicações todas, aí tem aquela indenização, vem o bônus, né? A pessoa aí começa a fazer de tudo para resgatar a tua confiança e é uma fase que tem que passar, não tem como, né? Aí, sendo recuperada pelo menos um pouco dessa confiança, o casal vai tentando se entender, né? E aí existe o perdão. A pessoa consegue perdoar, como é que não? Como é que diz que não? Tem gente que realmente não tolera, não consegue mais conviver com uma pessoa depois de uma traição. Mas tem pessoas que conseguem e isso não é vergonha para ninguém, não. E aí existe a renovação dos acordos, porque todo casamento é um acordo, né? Então o que a gente não vai mais poder quebrar? Esse voto de confiança não vai mais poder ser quebrado, é a nossa última chance, vamos tentar. Para os homens, a traição ainda tem um componente maior, justamente pela sociedade machista que a gente vive, né? Uma traição para um homem é um tiro na dignidade, na masculinidade, ele tem muito mais dificuldade. É pior que uma broxada, gente, porque numa broxada ele pode ter se dado mal, ele não conseguiu uma noite, e na traição ele acha que ele falhou todas as noites, porque aí ele não foi capaz de manter a esposa com ele ou a namorada e ela sentiu atração por outro homem e traiu. Então realmente é uma coisa que eles têm mais dificuldade. Tem homens que não, que são mais abertos, né? Mas socialmente falando, dizendo, a nossa sociedade, o homem, quanto mais mulheres ele tem em toda aquela fase da adolescência, né, que tá se transformando num homem, mais homem ele é. E a mulher, quanto mais relações ou mais homens ela se relacionar, ela vai ficando mal vista. Então socialmente existem diferenças. Não adianta, por mais que a sociedade se modernize, por mais que existem agora as ficadas, aquela coisa toda, mas tem isso sim, eu acho que sempre vai ter. A mulher é mais treinada a suportar traições porque ela ouve o tempo todo que a culpa é sempre dela.
A mulher acho que leva a vida inteira para se desfazer das culpas que falam que ela tem. Ela engordou, ela embuchou, ela teve filho, ela não dá mais bola pro marido, ela não dá continuidade aos jogos amorosos, ela não é mais sensual, ela, sabe? Então o homem vai se enchendo de razões para ter motivos para trair, né? Só que quando ele é traído, aí dói muito, né? Porque ele não está acostumado com isso. Então é muito complicado, mas existe sim, gente, muitas maneiras da gente conseguir se reconciliar e ter um relacionamento muito bom depois de uma traição. Agora, dizer que não dói, dizer que não machuca, não tem como. Machuca sim, né? Então foi o que eu falei no início do vídeo. O que a gente manda é nas atitudes. Nós podemos ter realmente o desejo firme e forte de não trair, e a gente consegue manter isso sim, se o amor for maior do que a curiosidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, deem o seu likezinho, compartilhem, tá? E até o próximo vídeo. Beijo, gente!